E aqui também saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos agora dando continuidade, já registrando nosso carinho, nossa gratidão pela vida do nosso pastor Arnóbio, do nosso diretor, o presbítero Lineker, e os demais companheiros que fazem parte aqui da diretoria, que estão engajados nesse projeto, que tem se doado, tem sido canal de bênção, um instrumento para a edificação da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Nossa gratidão aos irmãos que nos acompanham, que amam a nossa briosa escola bíblica, que se engajam, compreendendo o valor, a importância que ela tem para a edificação da igreja. Nós estamos agora, na minha fala, me dirigindo ao segmento adulto da escola e quero deixar aqui o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós temos aqui um texto bíblico que nos permite refletir sobre a batalha espiritual, não apenas no campo, como habitualmente estamos acostumados a pensar, a batalha espiritual no que diz respeito à santificação, à oração, à vigilância quanto à tentação, a nos enchermos do Espírito Santo para ser instrumento, para pregar a palavra, para fazer manifestar os dons espirituais. Eu quero também agora convidar você a refletir sobre a batalha espiritual no campo da intelectualidade, no campo da razão, no campo do pensamento, tendo em vista que tudo se origina na mente. Qualquer tipo de comportamento que a gente pratique, ele tem como fonte primária o pensamento. E daí, meus irmãos, a importância de nós rendermos a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar a Cristo. Muitos irmãos, quando pensam em batalha espiritual, não consideram essa questão de que o campo do pensamento, o campo intelectual, ele é um espaço extremamente importante na batalha espiritual. É um lugar onde a batalha espiritual ocorre de forma extremamente acentuada. E podemos, meus irmãos, ainda refletindo nisso, meditar sobre a necessidade que nós temos de ampliar esse entendimento de batalha espiritual, considerando a nossa inteligência como parte desse processo. Deus, ele quando nos criou, ele nos fez dotados de razão, de inteligência. Ele nos fez um ser pensante. Ele nos deu essa habilidade de produzirmos conhecimento, diferente dos demais seres que têm uma limitação na sua inteligência. Deus nos deu essa capacidade de pensamento, de raciocínio evoluída, para que possamos reconhecê-lo, para que possamos ter um relacionamento com ele, com base no livre-arbítrio, na nossa capacidade, inclusive, de escolha quanto a fazer isto. Também
é importante dizer que conhecer a Deus é um pré-requisito para que eu possa servi-lo. Como eu vou servir a Deus se eu não conhecê-lo? Como eu posso adorar a Deus na ignorância? Como eu saberei a forma correta de orar? Como eu devo me dirigir a Deus? Como eu devo me conduzir no dia a dia da minha vida, se eu não aprender isso com Ele através da sua palavra? Então nós vemos que a inteligência, ela deve sim estar a serviço de Cristo. É o desejo de Deus que assim aconteça, que nós utilizemos essa nossa capacidade de raciocínio para a glória de Deus. Dito isso, eu quero dizer que, falando sobre essa poderosa batalha espiritual que ocorre no campo das ideias, Satanás ele tem trabalhado fortemente na sociedade sem Deus, para afastar cada vez mais a sociedade dos valores cristãos, dos valores que são expostos, que são emanados da palavra de Deus, para que o homem viva com base na sua própria inteligência, seguindo os seus prazeres, vivendo de forma a satisfação apenas dos seus desejos. E hoje, a moda da vez, o pensamento dominante o que importa é a sua felicidade. Não importa a opinião dos outros. O que importa é você se sentir satisfeito, você ser feliz. E em nome dessa cosmovisão, dessa visão de mundo centrada naquilo que eu acho bom, centrada no próprio homem, tem se colocado Deus de lado, tem se excluído a pessoa do Senhor do entendimento daquilo, do que é ser humano, do que é construção de sociedade. Prova disso é o crescimento do pensamento progressista, aonde a família tradicional tem sido fortemente atacada, onde a promiscuidade sexual tem sido profundamente difundida, a erotização das crianças, a dessacralidade da família, a desconstrução do modelo de família como sendo uma instituição divina, como sendo uma instituição criada por Deus, que tem, de fato, que ser construída com base nos valores que estão ensinados na palavra. Nós estamos vendo que Satanás ele tem investido fortemente no campo das ideias e tem produzido uma sociedade em que, por conta do egoísmo, da arrogância, da individualidade levada ao extremo, nós vemos aí jovens que não respeitam os mais velhos, que não respeitam os pais. Nós vemos uma violência crescente, a corrupção e tantos males que são decorrentes da ausência de Jesus na sociedade, de uma construção de pensamento que Deus não faz parte dela. E a igreja do Senhor, ela precisa se inserir neste campo de batalha espiritual. Nós precisamos ser instrumento de Deus, adquirindo conhecimento para que possamos, então, ser testemunhas de Jesus. A nossa inteligência, ela precisa estar rendida, precisa estar, como diz o texto bíblico que nós fizemos menção, rendida a Deus. Ela é uma poderosa arma espiritual, conforme nós vemos no versículo 3, diz que a nossa luta não é carnal. O versículo 4 diz que as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir raciocínios que são falaciosos, que são falsos. E diz também que qualquer tipo de arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele deve ser destruído através destas armas espirituais.
Então a igreja precisa estar sim, revestida da unção, revestida da graça, para, através do conhecimento de Deus, por meio da sua palavra, fazer frente a esses ataques de Satanás e desfazer as obras do maligno, trazendo, como diz o versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, trazer cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Então nossa inteligência, ela precisa estar rendida a Cristo, inclusive para que possamos defender a nossa fé. 1 Pedro 3,15 diz que precisamos estar santificando a Cristo como Senhor no nosso coração, preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir razão, que pedir explicação da esperança que nós temos. Como eu vou justificar a minha fé sem conhecimento? O nosso tema proposto fala sobre a importância da escola nesse processo. Justamente a escola, ela age como departamento de ensino sistemático da palavra para a igreja. Muitos crentes não têm acesso a um estudo mais aprofundado teológico, num curso de teologia, mas a igreja disponibiliza um ensino bíblico, um ensino teológico gratuito, sistemático, que é pensado, construído, desenvolvido, respeitando inclusive o nível de desenvolvimento do aluno, as faixas etárias de cada aluno. E isso é algo maravilhoso, é algo fantástico. Precisamos entender, meus irmãos, que a maturidade espiritual vem através da experiência, através da vivência, através da prática. E nisso a escola contribui maravilhosamente, formando o caráter dos irmãos. Então nós precisamos mudar a cultura de não valorização do ensino. Precisamos mudar, meus irmãos, esse pensamento, né, de que a escola é um trabalho secundário na liturgia da igreja. A escola bíblica, porque geralmente os crentes valorizam muito, e isso no meio assembleano é bem pontuado, o culto de doutrina e o culto do domingo. Mas a escola bíblica, ela tem o mesmo valor do culto de doutrina, tem o mesmo valor do culto de domingo, tem o mesmo valor dos cultos de meio de semana. A escola bíblica, ela é em si mesma um culto. Nela nós temos oração, temos cântico, nós temos a ministração da palavra, temos o ofertório. Todas as características de um culto estão inseridas no contexto da escola. Então precisamos mudar essa cultura de não valorização do ensino, da palavra, e que os irmãos possam aderir à escola bíblica, participar dela e convidar os seus familiares e amigos para fazer o mesmo. E eu posso até refletir ainda sobre esse assunto, de que maneira a EBD, ela contribui para a maturidade espiritual da igreja. De que maneira? Em primeiro lugar, formando o caráter espiritual dos crentes. Em segundo, fortalecendo a fé. Em terceiro lugar, a escola contribui para a maturidade espiritual, proporcionando o aprofundamento do conhecimento. E a consequência de se conhecer a Deus é uma comunhão com Deus mais aprofundada. Também a escola bíblica contribui para este processo de maturidade espiritual da igreja, ao desconstruir ideias erradas, ideias errôneas, que muitas vezes a pessoa tem sobre a Bíblia. Também a escola contribui para a maturidade espiritual da igreja, habilitando, capacitando o crente para defender a sua fé. Ora, como é que eu vou defender a minha fé se eu não conhecer a fé que eu professo? E por último, eu posso levantar aqui esse questionamento, e já finalizando minha fala, neste 1 minuto, quase 2 que me resta, fazendo esse questionamento: se a escola bíblica é tão edificante, por que tantos crentes não participam dela? Por que tantos crentes não frequentam a escola assiduamente? E finalizo dizendo: precisamos de uma mudança de mentalidade a nível pessoal e coletivo. Precisamos inserir na nossa mentalidade a ideia de que a escola bíblica é um culto
tão importante como culto de doutrina, como culto de domingo à noite, como círculo de oração, como todos os outros cultos que a igreja tem na sua liturgia. E aqui eu quero já encerrar a minha fala agradecendo por essa oportunidade em nome de Jesus.